Pessoal, tudo bom? Vamos conversar sobre a Escola de Pacientes DF na parte das ferramentas de cuidado desenvolvidas na unidade de laboratório com planificação pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS. Relembrando, a estratégia da Escola de Pacientes DF é baseada em dois pilares. Educação permanente da equipe de saúde, que com os alunos e supervisores são os operadores da Escola de Pacientes, usando os anexos de cada capítulo. E 2, autocuidado apoiado, com foco na educação popular em saúde, para o usuário e paciente ter mais ferramentas de cuidado, conhecimento aliado à sensibilização. Juntando isso, a gente está falando sobre segurança. Se for para escolher uma palavra-chave, é segurança. Lembrando que o conjunto de ferramentas de educação e saúde da Escola de Pacientes DF já foi usado para mais de 14 mil atendimentos médicos desde 2016. O que é planificação? Em resumo muito resumido, é organizar a rede de saúde a partir da atenção primária, no DF pela saúde da família. Com um fluxo de serviço padronizado, tanto o atendimento quanto a gestão ficam fortalecidos, em especial para condições de risco cardiovascular aumentado, principalmente hipertensão e diabetes. A Escola de Pacientes DF se fortaleceu nesse processo, com foco no padrão mínimo de cuidado e garantia de segurança clínica. No Itapuã, a UBS foi laboratório inicial para todo o DF do tratamento padronizado de hipertensão e diabetes na planificação pelo CONAS, que em 2019 segue acontecendo em outras regiões administrativas. Nesse cenário, a Escola de Pacientes faz link da Secretaria de Saúde e CONAS com a ANB, em especial com os alunos do último semestre do curso de Medicina. A busca por segurança na teoria e na prática do atendimento é especialmente importante no cenário vulnerável. A gente está na região leste de saúde do DF, aqui no mapa, o Itapuã, com cerca de 80 mil pessoas, a 25 km do plano piloto, e que tem vulnerabilidades importantes, por exemplo, em escolaridade, com metade das pessoas com fundamental incompleto. E nesse cenário, o esperado na população adulta é 20,4% de hipertensão e 7% de diabetes, de acordo com o Vigitel de 2015. Bastante coisa. Esse é o contexto da Escola de Pacientes no cenário da planificação. Quais que foram as ferramentas de cuidado? As principais que a gente vai conversar agora são os capítulos e anexos de hipertensão e diabetes, além da ficha de estratificação de risco cardiovascular. Relembrando que é um capítulo na Escola de Pacientes, uma pasta própria para cada condição ou doença com 12 anexos de arquivos digitais que operacionalizam as consultas no serviço de saúde. Capítulos que incluem hipertensão e diabetes, cobrem asma, escabiose e pré-natal, para o que é mais prevalente, para o que é mais grave, para o que virou projeto terapêutico singular, para estudos de casos dos alunos da UNB, para o que quer que seja. Esse é o modelo dos capítulos. Todas as condições que viram capítulos têm essa pasta modelo copiada e colada, e em cima do modelo as informações específicas vão sendo editadas em cada arquivo de texto durante a fase de desenvolvimento. Os anexos da versão no primeiro semestre de 2019, versão 20, são os seguintes: orientações, parte de educação geral em saúde, que vai impressa com a pessoa para casa, orientações em linguagem acessível e letras grandes, incluindo links de sugestão de vídeos no YouTube e prescreva um livro, que são outras apresentações. E a parte operacional de anexos para receituário, exame, relatório, referência, fluxograma, treino prático, outra apresentação para cada um desses. E com parte técnica específica no pré-estruturado, com anotações sobre anamnese, exame físico, avaliação, plano e autoria do capítulo. A nossa conversa vai focar nos anexos para hipertensão e diabetes, começando então pelo anexo 1, orientações. Vamos ver o passo a passo. Nesse exemplo para hipertensão, com tópicos gerais de cuidado, orientações de estilo de vida, alimentação, medicação, que inclusive tem pontos em comum com outras doenças crônicas não transmissíveis, principalmente obesidade. E destaque de espaço para livros, vídeos e links indicados. Esse espaço é especialmente interessante. Aqui a gente tem espaço para colocar desde entrevistas do Drauzio Varela e da Jujute até material em história em quadrinhos para dificuldade escolar. Livros e links que normalmente a gente não tem tempo de passar numa consulta, mas que podem ter espaço protegido, para o que foi interessante, para o que foi útil. E a evolução do Prescreva um Livro dentro da Escola de Pacientes, incluindo além de livros, também indicação de vídeos e filmes para rir ou refletir, e links para leitura, que vão com tabela de orientação específica por categorias, do que a gente espera que o usuário tenha que saber da sua própria condição de saúde, como medir a pressão, quais são as consequências da falta de controles, alvos de tratamento, reforço e de principais exames que devem ser feitos. Também com medida residencial da pressão arterial, para ele relembrar tudo que pode afetar a pressão e ter mais poder na palma da mão. Pode medir a pressão com o próprio aparelho, ou na unidade de saúde, no vizinho, na farmácia, onde for, mas o conhecimento está com ele. Usar o potencial que a pessoa tem para ela poder se cuidar. Esses anexos saem na mão da pessoa para ela poder ter na pasta da saúde dela, anexos impressos pelo operador da Escola de Pacientes.
orientações e tabelas tanto para hipertensão quanto para diabetes. Os outros anexos não vão direto para o paciente, são voltados para o operador que está atendendo, conseguir garantir o padrão mínimo de cuidado nas consultas. Quando é o caso, ele imprime. Para o anexo de receituário, tanto tem a lista dos princípios ativos mais comuns para montar as receitas no prontuário da escola de pacientes, também outra apresentação, com o mesmo paralelo da estrutura entre diabetes e hipertensão. Quanto tem as páginas com os princípios ativos mais prescritos, no exemplo desse print. Aqui os exemplos de via oral, mas também para uso contínuo subcutâneo em diabetes. Para o laboratório, exames gerais para estratificação de risco cardiovascular e lesão de órgão-alvo, pegando também microvascular no pedido de diabetes. Um exemplo da primeira avaliação laboratorial geral, seguindo a 7ª diretriz brasileira de hipertensão arterial, bem como para raio-x de tórax, também seguindo a diretriz. E para outros exames também tem anexos, também ficam disponíveis para imprimir desde pedido de eletro até ecocardiograma. Anexo do modelo de relatório, com o principal para ser preenchido em cada encaminhamento, e os últimos anexos são de parte técnica específica, tanto para referência quanto para treinamento. Para confirmação fácil, um clique de distância, o fluxograma já está ali no print, com link para referência logo acima, a poucos segundos de distância. E as referências usadas para elaboração e atualização do material, que é incessante, com educação permanente da equipe e parceria principalmente com a Universidade de Brasília, mas também com vários supervisores técnicos de especialidades focais. Nesse sentido, os treinos práticos são um destaque, aplicados toda semana nas aulas do último semestre do Internato de Medicina da UNB, treinos que seguem um estilo de provas práticas de residência e que ajudam a treinar de forma mais eficiente o padrão mínimo de cuidado no cenário controlado. Um passo a passo com checklist das principais partes de atendimento para aquela condição. E a parte técnica final, anotações para orientar o pensamento e revisão de quem está em dúvida no assunto, que são os pré-estruturados, com parte geral da anamnese, exame físico, avaliação e plano, junto com a autoria dos operadores e supervisores envolvidos no capítulo, além das madrinhas e padrinhos comunitários, que ajudam na difusão do conhecimento dentro da comunidade. Para terminar, um anexo extra é o scan da ficha de encaminhamento para o ambulatório de atenção especializada em hipertensão e diabetes. Essa ficha, elaborada junto com a atenção secundária e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, otimizou muito e guiou o processo de cuidado para hipertensão e diabetes, com identificação geral, tópicos para encaminhamento de diabéticos e hipertensos de alto risco, anamnese, incluindo exames padronizados e medicações em uso. Isso na parte da frente, ainda tem o verso da ficha de estratificação, focado para o diabético de alto risco ou para o hipertenso de alto risco. Tem muito para a gente conversar de referência contra referência para os usuários de risco cardiovascular aumentado, mas é tanto assunto que já é outra conversa. Esses anexos de arquivo de texto editável em Word são da pasta específica para os desenvolvedores que estão trabalhando em cada capítulo, e depois com em formato PDF para cada operador poder usar no seu próprio cenário de prática depois. Em cenários de pressão assistencial grande, esses PDFs principais para atendimentos clínicos iniciais já ficam no mesmo arquivo para facilitar o atendimento com padrão mínimo de cuidado. Fez muita diferença para o serviço na epidemia de dengue de 2019, por exemplo, com a explosão do número de casos atendidos nesse destaque do quadrado laranja. Essa estratégia vale para epidemias de doenças agudas infecciosas e também para as doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes. Ter os anexos sequenciais, já um Ctrl+P de distância, fez muita diferença para aumentar acesso, e dá para escolher quais páginas vão ser impressas com poucos cliques no computador. O pacote em PDF permite a impressão até mesmo a partir do celular e impressora Wi-Fi, por exemplo. Esses são os anexos, capítulos de hipertensão e diabetes na Escola de Pacientes DF. Muita coisa em pouco tempo. Em resumo, a gente está falando de orientações impressas que são importantes mesmo para quem tem dificuldade de leitura. Orientações que servem também para a família, para os vizinhos, para a rede de cuidado, com os links para material audiovisual na internet. Organização e anexos que facilitam a coordenação de cuidado e oferta de saúde nos vários níveis de atenção, para ter rede de saúde que funcione e seja efetiva. Pode usar tudo ou só uma parte. É saúde, é educação, é cidadania e é direito. Conhecimento que transforma e que dá poder para a pessoa se determinar. São milhares de explicações e detalhes, tanto para o usuário, paciente, quanto para o operador que está atendendo, mas fica para outras conversas. Conversa que conta inclusive com doutorado em curso na UNB para otimizar a entrega dos produtos de educação e saúde da escola de pacientes para quem precisa, ajustar para que esses produtos sejam entregues da forma mais eficiente possível. Diabetes e hipertensão são 2 capítulos no meio de centenas, mas a gente está em meio à epidemia de diabesidade e do impacto cardiovascular gigantesco de hipertensão. Esses 2 capítulos, em especial, estão visceralmente ligados à planificação pelo CONAS. E estão adaptados de modo que permite levar adiante a metodologia da escola de pacientes junto com a planificação, com benefício enorme para outras condições de saúde também. Os autores dessa apresentação, uma parte desse conjunto está disponível na internet, no YouTube. Longo caminho pela frente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.